Bom dia a todos, meu nome é Murilo e junto ao grupo vamos falar um pouco com vocês sobre o estudo do meio que foi realizado em Paraty e vamos apresentar também os principais lugares influentes na história brasileira e no seu contexto histórico. Bom, começando com o Caminho do Ouro. Bem, uma curiosidade é que a expressão Caminho do Ouro ou Estrada Real foi dado a todo caminho que possibilitava a exploração econômica, ou seja, caminho que possibilitava encontrar e minerar ouro ou outro tipo de matéria-prima. E bom, tem uma dessas em Paraty, e sobre essa em específica, foi construída por escravos, e o trajeto passa no meio da Mata Atlântica. O caminho cruza Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e em especial, o trecho de Paraty tinha um foco no comércio, porque Paraty é uma cidade onde tem saída para o mar e assim presença de portos. E na época, o ouro era muito desviado para Portugal, que foi o país colonizador do nosso Brasil. E agora adiante, algumas imagens autorais da trilha e também um mapa que mostra o trajeto completo do caminho do ouro de Paraty. Bom dia, meu nome é Renan e eu vou falar sobre o ciclo do café. Antes de começar, devo ressaltar que, por mais relevante que essa parte da cidade seja, é um dos pontos históricos que não tivemos a chance de visitar durante a viagem. Mesmo assim, achamos que seria importante falar sobre o assunto no vídeo. Com o ciclo do café, a partir do século XIX, a cidade reviveu temporariamente seus prósperos dias de glórias coloniais. A produção de pinga e derivados da cana também ajudou bastante na economia local. Foi nesta época que Paraty virou sinônimo de pinga, e no século XVIII, a cidade chegou a ter mais de 200 engenhos de pinga e casas de moenda. Bom dia, meu nome é Luca e hoje irei falar sobre o difícil acesso de embarcações em Paraty. Bom, Paraty era uma região portuária que trazia mercadorias e escravos para trabalharem no engenho e levava o ouro que vinha do interior de Minas Gerais através do Caminho do Ouro. É uma região de difícil acesso, pois tem uma baía na frente da área portuária e o mar é bem raso em tais lugares, formando uma barreira natural. Além de possuir um forte no Morro Vila Velha para defesa contra ataques inimigos. Bom, como pode ver na foto à esquerda, foi uma foto tirada de frente em Paraty e o morro lá no fundo é a Bahia, formando igual eu havia falado, formando meio que uma barreira natural. E a foto na direita é uma foto que eu peguei do Google Maps, que se você olhar perfeitamente em Paraty, tem essa baía, né, esse braço de mar, que facilita a defesa desse lugar. Bom, agora eu vou falar sobre o planejamento da cidade. A cidade ela foi muito bem planejada, mesmo sendo que não parece. A cidade não possui bueiros, porque como ela foi construída alguns centímetros acima do mar, ela inundava fácil. Então, quando isso acontecia, o próprio mar lavava e tirava o lixo das ruas. E como que essa água do mar voltava para o mar? As ruas, ela tem um nível maior nas pontas, na esquerda e no lado direito da rua, tinha um nível maior. Portanto, no centro ficava uma maior quantidade de água e assim voltando para o mar. Desse modo, as casas elas também foram construídas acima da própria rua, porque senão a água ia invadir as casas. E uma curiosidade que tem, quando você olha, né, na foto da esquerda, né, que tem a igreja, se você for ver ali bem ali de encontro a outra casa, tem um bloco de pedra. Isso servia para dar uma forte estrutura, uma maior estrutura para as casas. E na foto lá à direita dá para ver bem esse desnível da rua. E se você olhar à esquerda, à direita, desculpa, tem um degrau para a entrada da casa, fortalecendo esse fato que havia dito da casa ser construída acima da rua. Bom, agora eu vou falar sobre a origem do Quilombo do Campinho. A origem do Quilombo do Campinho ela é muito particular. E todos os moradores do Quilombo, eles são descendentes de 3 ex-escravas, que eram chamadas de Antonica, Marcelina e Luísa. E essas 3 ex-escravas, elas habitavam a Casa Grande. E perto da região onde se situa o Quilombo, havia a Fazenda da Independência. E após a abolição da escravatura, os fazendeiros que eram donos dessas propriedades, eles abandonaram essas terras e depois essas terras foram divididas entre aqueles que ali trabalhavam. E essas três ex-escravas ficaram com uma dessas posses de terra. E ali foi onde houve a origem e a criação do Quilombo do Campinho. E até os dias de hoje, ao longo do passar dos anos, a comunidade quilombola ela se organizou socialmente, mas sempre mantendo a base do regime matriarcal. Bom, agora eu vou falar sobre a importância do Quilombo do Campinho. Bom, nos dias atuais, o Quilombo do Campinho ele é referência na luta da escravidão, também no turismo e na agroecologia
que influencia bastante, mas principalmente no fortalecimento dessa figura das mulheres, porque foram elas que lutaram pelas terras e pela conquista de terras para que possibilitasse a formação da comunidade quilombola, do Quilombo do Campinho. E também influencia bastante na formação dos jovens, porque com a cultura quilombola, na cultura quilombola, a dança e o artesanato influencia bastante na formação desse jovem. Esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre a cidade. E obrigado por assistir.